o obscurantismo, o negacionismo e o retrocesso tomaram conta do nosso país. Talvez não só do nosso país, mas de todo o globo a gente vê um avanço imparável de movimentos que com certeza tem alguma questão neurocognitiva aí comprometida. E aparentemente, hoje em dia, qualquer aspecto de civilização que a gente vê no nosso dia a dia já é um alento, já é um alívio. Então a gente vê uma série de pessoas que se colocam como anti-bolsonaristas e isso é ótimo, é importante que tenhamos pessoas que se posicionem firmemente contra o governo Bolsonaro, porque afinal o governo Bolsonaro ele não é nem conservador, ele é reacionário. Eu fui num quilombola em Eldorado Paulista. Olha, o afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriadores serve mais. Mais de R$1 bilhão por ano gastado com eles. Recebe. Vamos fazer o Brasil para as maiorias! As minorias têm que se curvar às maiorias! A lei deve existir para defender as maiorias! As minorias se abertam ou simplesmente desaparecem! Se o governo Bolsonaro pudesse, voltaria o esquema Casagrande e Senzala. Ele não pode, quer dizer, eu acho que ele não pode, então ele se mantém nesse discurso reacionário. Mas tem um problema, porque quando a gente para pensar, esses movimentos anti-reacionários, anti-neoliberais, privatistas, elitistas, essas pessoas já existiam. Jones Manuel já existia, Rita Von Hunt já existia, João Carvalho já existia, Guilherme Boulos já existia, Sônia Guajajara já existia. Mas que estranho, por que será que de repente todas essas pautas ganharam notoriedade, sendo que esses ativistas já estavam aí, fazendo trabalho de base, fazendo um trabalho contrário a essas demandas do neoliberalismo, do capitalismo e do elitismo brasileiro? Eu sou o professor Gustavo Gaiofato e hoje a gente vai falar um pouco sobre como no nosso mundo não basta ser anti-bolsonarista, mas é necessário ser anticapitalista. Antes de tudo, vamos fazer um contexto histórico aqui, tá bom? É importante que a gente tenha em mente que o bolsonarismo, ele não é um fenômeno que apareceu. O bolsonarismo, na verdade, ele é um conjunto ideológico de algo que já estava presente dentro do corpo social brasileiro. A única questão é que agora, com o aumento das contradições capitalistas, ele pôde aparecer. Mas por que é importante a gente fazer esse contexto? Porque a gente tem que entender que a figura de Bolsonaro, não só do Bolsonaro, mas principalmente de Ricardo Salles e Paulo Guedes, são figuras construídas pelo capitalismo neoliberal. O Bolsonaro, ele entra com um discurso desse de defesa do que? Da propriedade, da liberdade individual, contra alguma forma de coletivismo, e isso apoiado por forças de mercado, né? Quem consegue esquecer como a Bolsa de Valores subiu 100 mil pontos no governo Bolsonaro? Como que as empresas valorizaram 788 milhões por cento durante o governo Bolsonaro? O que a gente vê é que o Bolsonaro ele está diretamente concomunado com um projeto capitalista, um projeto de Brasil capitalista dependente, um projeto de Brasil capitalista que lambibota dos Estados Unidos, que lambibota da OTAN. Falar tudo isso, né? Porque quando a gente vê uma série de influencers e youtubers e pessoas aí que a vida toda, ou uma boa parte da vida, foram críticas aos governos mais progressistas, a gente vê hoje um outro movimento. A gente vê um movimento em que essas pessoas criticam o governo Bolsonaro. E veja bem, isso é ótimo, isso é excelente, é muito importante que tenhamos mais e mais pessoas nesse fronte. Mas tem que tomar cuidado, porque
como diria o grande Slavoj Žižek, there's a catch here. Catch é pegadinha. E qual que é a pegadinha? A pegadinha é a seguinte: essas pessoas não fazem mais que a sua obrigação ética de ser anti-bolsonarista. Veja, bolsonarismo, gente, ele não é uma ideologia política, ele é o vazio, ele é o puro retrocesso, ele é a burrice encarnada. Então, ser contra o Bolsonaro não te faz um progressista fudido, não te faz a Angela Davis, não te faz, sei lá, o Thomas Sankara, não te faz um Nelson Mandela da vida. Isso só te faz o quê? Só te faz uma pessoa que consegue conectar neurônios. E por que dizer isso? Porque a gente vê muitas vezes a ascensão dessas figuras que falam, sou anti-Bolsonaro, mas o Bolsonaro, sendo o Bolsonaro uma produção do nosso sistema capitalista, exploratório, latifundiário, racista, é necessário então pensar que o Bolsonaro ele não é uma figura isolada, mas ele é um produto desse cadáver do capitalismo brasileiro. E o Trump também é um produto desse cadáver do capitalismo americano. E o debate antibolsonarista, ele gira muito mais em torno da recusa do absurdo, da denúncia da violência, o que é ok, mas é necessário que se aprofunde esse debate. A questão bolsonarista não reside na figura do Bolsonaro. Se a gente tivesse matado Hitler, o nazismo nunca teria acontecido. Eis a questão. O nazismo foi um movimento histórico que cresceu a partir das crises instaladas pelo capitalismo. Mas se não fosse o Hitler, seria outra pessoa, seria outro cara. Porque o que a gente tem é a conjuntura desse processo. O problema não era que o Hitler era um louco. Hitler não era louco, ele era um genocida. A questão é que esse pensamento genocida era o pensamento europeu. Vamos lembrar, o Churchill é um genocida? O Churchill mata 3,5 milhões de pessoas de fome em Bengala, na Índia. Barack Obama é um genocida? Pergunta para os líbios o que eles acham do Barack Obama. Ou se a gente for parar para pegar, sei lá, o presidente da França, Charles de Gaulle, nos anos 60, pergunta para os argelinos o que eles acham do de Gaulle. Então, a estrutura genocida que existe dentro do capitalismo, ele não depende das pessoas. A gente não pode personificar isso, mas as pessoas elas são um produto dessa ideologia. E o Bolsonaro é um produto dessa ideologia caricato. Um produto que é absurdamente burro, absurdamente tosco. Não é nem burrice de não saber, mas é tosco. É alguém que mostra cloroquina pra ema. Gente, cloroquina pra ema. O que a pessoa tem na cabeça pra fazer isso? Posta, estudo, posta. Então, pessoal, por favor, se preocupe, que é mais importante que a vida de cada um de vocês. Nossa hemorroida! Aqui não é a questão de falar que quem é bonzinho ou quem é malvado. Porque fazer política não é fácil. Lideranças políticas têm que tomar decisões. A grande diferença é, será que essas decisões políticas são consequências, geram consequências negativas? Ou será que essas decisões políticas são fruto de um projeto político? Já bem, né? Vamos pegar o caso, por exemplo, da União Soviética. Nos anos 30, a União Soviética enfrenta uma grande seca que vai pegar principalmente a região da Ucrânia. Isso vai fazer com que muitas pessoas acabem morrendo de fome, que por alguns historiadores, e é erroneamente colocado, chamado Holodomor, né? Quando na verdade não existe nenhum relato que isso tenha sido uma política de Estado guiada pelos soviéticos. Só que se a gente parar para pensar, isso é uma consequência e é gravíssimo. A morte dessas pessoas é um desastre. Isso não é algo legal e que dá para passar pano. Mas o projeto de nação soviético, que crescia a partir dali, era um projeto emancipatório. Existiam universidades para brancos, para negros. Nos Estados Unidos, que é a dita grande democracia do mundo, não podiam votar, não podiam participar. Eles tinham medo de serem linchados, enforcados como animais no Sul. Esse é o nível de sociedade. Ou se a gente parar para pensar que a União Soviética está ali recebendo imigrantes, recebendo pessoas que eram párias de suas sociedades, o Churchill, que é um grande estadista, um grande político, matou 3,5 milhões de indianos de fome, cortou o abastecimento da região de Bengala propositalmente, com uma política de Estado. Então é importante fazer essa separação. É importante perceber que o projeto capitalista de poder é um projeto necessariamente de dominação. É um projeto necessariamente que produz essas figuras. É um projeto que precisa dessas figuras de poder, que emanem esse poder, e durante a sua crise, o que vai acontecer? Adivinha só. Quem que é o progressista da vez? É o Luciano Huck. Até o Sérgio Moro. Saudades Aécio Neves, saudades Geraldo Alckmin. No, God, please, no! 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 E olha como isso é perigoso.
Por quê? Porque foi a PM do Geraldo Alckmin que desapropriou Pinheirinho. Foi essa PM. Foi essa PM do Geraldo Alckmin, do João Dória, que bate em professor aqui em São Paulo. Foi essa PM. João Dória, invasor de terras, condenado em Campos do Jordão por ter anexado terrenos públicos na sua propriedade. E quem que vai levantar a bandeira contra isso? Ninguém. E sentou com o prefeito, conversou, fizeram um acordo. Então a gente vê figuras como João Dória, né? O João Dória é o farol de humanidade, pelo amor de Deus. Deixa eu só perguntar uma coisa. Hábitos alimentares? Você acha que gente humilde, gente pobre, gente miserável, que lamentavelmente está nas ruas de São Paulo, vai ter hábito alimentar? Então, João, Washington, olha para mim, você acha que alguém pobre, humilde, miserável, infelizmente, pode ter hábito alimentar? Isso é uma armadilha. E por quê? Porque, sendo o Bolsonaro, todo esse retrocesso produzido pelo governo Bolsonaro é uma consequência do projeto capitalista de poder, o que é necessário, na verdade, é a gente ser anticapitalista. É a gente pensar um mundo a partir de lideranças que prezem e defendam a emancipação das pessoas. E não somente contra o obscurantismo. O apoio de youtubers e influencers anti-Bolsonaro é importante até certo ponto. Esse protagonismo deve ser feito pelas pessoas que têm um projeto emancipatório. E não, por exemplo, em figuras como privatistas, pessoas que querem entregar o Brasil para a iniciativa privada, ou que não usam fontes nos seus vídeos de YouTube, ou que vão votar no Amoedo. Esse tipo de contribuição tem que ter um limite. Esse tipo de contribuição é bom para a exposição. Mas a partir do momento que a gente pensa uma sociedade que ainda dialoga com o capitalismo, é aquilo. Nós, comunistas, estamos mais uma vez aceitando migalhas. E não é mais hora de aceitar migalhas. É hora da gente tomar o controle da porra do campo de trigo inteiro. Porque é só desse jeito que a gente pode prevenir não só a ascensão de figuras como Bolsonaro, mas também impedir com que isso se repita. Porque se o neoliberalismo se mantiver ativo, se esse cadáver continuar caminhando como um zumbi em direção à sua presa, que é o trabalhador, que é a humanidade até, outras figuras surgirão. E aí a gente vai viver numa distopia, numa mistura de Blade Runner, Mad Max. Eu realmente acho que isso pode acontecer. Androides que buscam água e usam máscaras de cachorro. Sei lá, algo assim. Por isso que eu digo que é muito importante a gente ter em mente que não basta você ser anti-bolsonarista. Porque ser anti-bolsonarista não é o suficiente. Porque é o famoso não faz mais que obrigação. Pensar e entender que o Bolsonaro é um projeto, aliás, projeto não, porque ele é um inóbio, né? Mas ele é uma consequência de um projeto articulado, um projeto pensado, que talvez tenha fugido do controle da Dona Globo, rede de comunicações, né, da galera do estrangeiro, talvez tenha fugido do controle um pouquinho. Talvez por isso que seja tão... Por isso que a Globo agora virou um farol de iluminação, né? Um farol de civilidade. Quer dizer, faz o meu projeto, mas não tanto assim. Exatamente. Imagina, você vai cancelar minha concessão de mídia? Que é isso, rapaz? Aí não pode, porra. Por isso que é importante a gente ter em mente que não basta ir nas redes sociais falar contra o Bolsonaro e falar, por exemplo, que a Europa e a sua social-democracia são frutos de uma boa aventura, de uma boa administração. Quando a gente sabe que toda essa bonança que vive a sociedade social-democrata só pôde crescer desse jeito graças a muito sangue, muita exploração e muito assassinato. Não lá, claro, mas na África, na Ásia e na própria América. Sejamos não somente anti-bolsonaristas, mas sejamos anticapitalistas. Porque é a partir do momento que a gente questiona essa estrutura social que a gente pode evitar com que o obscurantismo possa dominar o nosso planeta e, eventualmente, acabar com ele. Se você gostou do vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com seus amiguinhos. Muito obrigado e até a próxima. E curta os outros youtubers de esquerda. Aí, Débora Ladinho, Felipe Castanhar, Felipe Neto, nobody gives a fuck! É igual aquele o Gary Oldman no O Profissional. Everyone! Só que é everywhere!